Atitudes inspiradas pela fé. Esse ou essa tem sido a série de mensagens para o mês de janeiro do ano de 2025. Hoje eu quero pensar numa atitude, proponho você caminhar comigo nesta direção, na atitude que é inspirada pela fé, a atitude da entrega. A entrega. Entregarmos nossas vidas, que foi o que nós cantamos e falamos durante toda a liturgia desta celebração. Entregar trata-se de uma atitude total, de entregarmos tudo ao Senhor. Não dá para você fazer essa entrega de forma parcial. Pensando sobre entrega, eu quis imaginar um exemplo para começarmos a nossa caminhada, e me veio à mente quando estamos com alguma enfermidade e nos preparando para uma intervenção cirúrgica, ao deitarmos na maca do hospital, e naquele caminho, do corredor do hospital até o centro cirúrgico, quando nós seremos direcionados ou entregues à equipe médica, ali, nesse momento, já não somos mais nós, nos colocamos nas mãos daqueles que cuidam, da equipe preparada, com a sua tecnologia, com toda a sua ciência, o seu trabalho de pesquisa. Aí está um exemplo de entrega. Agora, quando nós vamos passar por cirurgia ou por algum procedimento, existe toda uma preparação, existe uma junta médica, uma equipe cuidando da sua vida, saúde. Existe a preparação até da igreja, os irmãos oram, intercedem, o pastor vai visitar. É assim que acontece conosco. Agora, o desafio de Abraão, a partir da leitura bíblica que nós fizemos, ele se agrava um pouco, porque Abraão teve que enfrentar um momento solitário. Ele tinha escutado do próprio Deus que era preciso entregar o seu filho querido, o filho da promessa tão aguardado, o filho sonhado e desejado daquele casal. Era esse filho que mantinha a esperança do povo, da descendência bendita, do povo que iria falar do amor de um Deus para todas as nações. E como agora ter que entregar esse filho? Que dificuldade é essa que esse Deus coloca na vida do servo Abraão e da sua esposa Sara? É preciso parar aqui um pouquinho e deixar uma coisa muito clara. Irmãos e irmãs, Deus não quer o sacrifício de ninguém. Você não precisa se sacrificar. Jesus mudou esta história. Ele se entregou por nós, portanto, ninguém mais precisa fazer sacrifício, muito menos você precisa sofrer, e nem fazer com que os seus filhos e filhas sofram, não precisa disso. No Antigo Testamento, quem usava sacrifício de crianças era o Deus, e aqui Deus com letra minúscula, o ídolo de nome Moloque. Leia depois na sua Bíblia, o livro de Levítico, capítulo 18, versículo 21, ainda em Levítico, capítulo 20, versículos 1 a 3, lá você vai entender que Deus deixa muito claro que Ele não queria ou não quer sacrifício de nenhuma criança e de nenhuma pessoa. Outro personagem na Bíblia, narrado, que pediu a vida de crianças, foi o perverso rei Herodes. Herodes, com medo do rei dos judeus que viria, o menino Jesus, que acabava de nascer, ele decreta uma norma, onde todas as crianças, a partir de 2 aninhos, deveriam ser mortas. Essas crianças que habitavam em Belém e nos seus arredores. Olha que perversidade desse rei, mau rei Herodes. Essa narrativa está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 2,
versículos 16 ao 18. Faraó, o imperador do Egito, também movido pelo medo, sentencia a morte de crianças hebreias, os filhos do povo escravizado no Egito, porque tinha medo que a população oprimida estava crescendo em seu número, e ele então pede para que as parteiras, ao verem nascer uma criança, um menino, ele fosse morto imediatamente. A população sofrida não podia mais crescer. A religião do deus Moloque, o mau rei Herodes, o poderoso faraó, tinham algo em comum: eram pessoas inseguras. E uma pessoa insegura passa a ver a outra como uma ameaça. Vocês já viveram isso? Uma pessoa insegura e com medo, ela olha para um irmão e uma irmã como uma ameaça. E por esse motivo, o desejo deste inseguro ou desta insegura é o de controlar, é o de apagar, é o de aniquilar. Esse inseguro ou insegura não aceita quem é diferente, as pessoas que pensam de forma ou de maneira divergente da dele. E aí então ele prefere apagar. Pensando ainda no sacrifício, pensando em levar pessoas ao sofrimento, e esses inseguros, os medrosos, levam pessoas ao sofrimento e exigem sacrifícios, pedem para que sofram os pais, mães e também as crianças. Para esses é preciso lembrar do Deus que é amor. Ainda esta semana dialogava com um irmão muito querido, e ele me disse, ele falou: Lucas, você acha que Deus castiga? Eu fiquei com uma tremenda dúvida, a partir da pergunta. E a dúvida é importante, viu, irmãos? Deus nos dá esse direito da dúvida. Às vezes nos perguntam: o que você acha de irmão tal? Eu falei: não sei, nem tenho que achar nada, A gente tem esse direito à dúvida. E eu disse a esse irmão, eu falo: olha, olhando para Jesus Cristo, eu tenho muita dificuldade em observar e constatar um Deus que castiga, um Deus que pune. Em Jesus, igreja, eu não consigo ver o Deus que pune e que castiga, e que pede muito menos sacrifício de pessoas e sacrifício da sua descendência. Muito pelo contrário, quando eu olho para Jesus e para o seu amor, eu consigo lembrar do fruto do Espírito, que é a ação de Deus na minha vida, na sua vida, na vida da igreja. E nós lendo lá a carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22, a presença de Deus e o nosso Deus, Ele não é senão amor, paz e alegria. Amor, paz e alegria. Eu não consigo ver sacrifício, eu não consigo ver punição, eu não consigo ver castigo nesse Deus. Agora, a experiência de Abraão e Sara não tem a ver com castigo, com sacrifício. Ela está muito mais ligada à providência divina, a como o próprio Abraão diz: ao Deus proverá. Certamente, quando nós recebemos uma bênção do Senhor, o Senhor que é providência, que é amor, que é paz, que é alegria, a nossa tendência humana é nos apegarmos ao bem que Ele nos dá, ou à bênção que o Senhor nos dá. O Senhor nos abençoa, nos preenche com bens, com bênçãos, com descendência, os filhos, e o risco que nós corremos é de nos apegarmos a esses bens, bênçãos. E aí então o que acontece é que o presente de Deus passa a ser mais importante que a presença do próprio Deus. Eu me apego à criatura, aquilo que Deus me deu, e esqueço do Deus que providencia todas as coisas. Talvez aí esteja o nosso grande dilema. Nós nos apegamos à nossa saúde, não é? Nos apegamos à nossa comunidade de fé, nos apegamos ao trabalho, nos apegamos às relações, e em determinado momento eu passo a idolatrar aquilo que Deus me deu, e aí eu me pego preso, inseguro, ameaço pessoas, falo de sacrifícios, falo de punição. Ninguém mais aguenta isso.
Ninguém mais aguenta tanta punição. Ninguém mais aguenta esse Deus carrasco, que fica olhando para me apontar e tocar o dedo na minha ferida a cada vez que eu erro. Erro faz parte da vida. Aliás, eu acho que nós mais erramos do que acertamos. Pelo menos eu sou assim. Se Deus fosse pesar a mão na minha vida, igreja, certamente eu não estaria aqui. Mas o meu Deus é amor, é paz, é alegria. Por esse motivo, nós estamos falando sobre entrega. A entrega total a um Deus que cuida, a um Deus que é amor. A entrega de todas as coisas. Não dá para ser parcial. Não dá para ser protocolar. Tem que envolver a vida. Tem que caminhar junto. Tem que relações participarem, porque tudo é do Senhor. Os filhos caminham conosco. Os amigos participam, porque tudo é do Senhor. Sobre essa entrega, os grandes pensadores diziam que é difícil entender os filósofos conhecidos. É difícil, mas ainda assim com esforço, com reflexão, com pesquisa, eu posso compreender. Mas esse ato de amor e entrega de Abraão é algo muito difícil. É um salto de fé. É um exercício que nós precisamos fazer diariamente. Colocar tudo entregue ao Senhor. Entregue no altar. Lições que nós podemos aprender com esse ato de fé. Abraão e Sara, que não eram pessoas perfeitas. Se você ler a história, você vai ver que Abraão e Sara, conhecido como pai da fé, tinha sim os seus erros, cometeu muitos deles, mas teve algo na vida dele que marcou. Talvez essa entrega tenha sido também mudança de chave na vida de Abraão e Sara e da sua família. Entrega. E um ponto que eu quero destacar sobre a entrega foi o que nós já falamos aqui. Entrega não tem a ver com sacrifício. Entrega não tem a ver com sacrifício. Ninguém mais precisa se sacrificar. Entrega é sempre ato de amor. É voluntário. Por isso, quando nós estamos na igreja, tem que ser algo alegre. Estamos aqui voluntariamente. Ninguém precisa seguir uma campanha semanal, estar todo domingo, completando 7 domingos, ou não sei quantos domingos no ano, para que você receba a bênção. Não tem a ver com isso. É voluntário. Quando eu entrego como ato de amor, de forma voluntária, eu passo a viver na dependência daquele para quem eu entreguei tudo. Eu dependo dele, já não sou eu mais. Sabe? Um pouco daquela experiência de quando nós entramos no centro cirúrgico e vem o médico anestesista falando conosco, e aos poucos nós vamos fechando os olhos. Ali esquece, ali já não comando mais nada. Esse é um exemplo. Mas a entrega de Abraão foi maior ainda, porque ele estava consciente o tempo todo. O texto que nós lemos diz que Abraão de madrugada levantou-se, preparou o jumento, colocou o filho, foi com 2 servos, encontrou a terra de Moriá, avistou o monte que ele iria fazer o sacrifício, pediu para que os 2 servos ficassem ali, subiu com o menino, naquela angústia de um pai: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Ainda assim eu vou seguir nesse salto de fé. Senhor, o que o Senhor espera do teu filho? Mas eu vou entregar esse filho da promessa, o filho que mantinha a juventude de um casal já idoso, que não tinha mais esperanças. Era a entrega de tudo o que eles tinham. Foi o que Deus pediu. Toma o teu filho, Abraão, o teu filho Isaque, aquele que você ama muito, e vai até o Moriá, e ali você vai oferecê-lo. Que crise na vida desse pai, que crise na vida desse pai, ao sair da sua casa, caminhando, 3 dias se passam, 3 dias de angústia, sobe aquele monte, prepara o altar, coloca a lenha, bota a criança, coloca a criança em cima. Na hora de pegar a faca, eu acho que ele orava tanto, e devia ser um grito de clamor: Senhor, eu estou entregando, mas está difícil. Eu estou entregando, Senhor, mas está difícil. Quando ele escuta aquela voz, que é o anjo do Senhor, é o próprio Deus dizendo: não estendas a mão sobre esse rapaz.
Não estenda a mão sobre esse rapaz. Abraão, eu não sou Deus de sacrifício. Abraão, eu já me entreguei. Eu quero que você confie. Confie. Eu sou o Deus que cuida. E aí então nós caminhamos, e entendemos que entrega não tem a ver com sacrifício. Logo, entrega então é um exercício de fé no Deus da providência. É exercício, tem que ser diário. Devemos exercitar isso o tempo todo. Exercício de fé no Deus da providência. Eu e você, irmãos e irmãs, vivemos ansiosos, e pela nossa ansiedade nos precipitamos. Queremos resolver as coisas do nosso jeito. Acho que tenho o controle de tudo, acho que tenho tudo planejado. Iniciei o ano com todas as minhas expectativas, planilhei tudo aquilo que eu queria fazer. Talvez tenha faltado entregar. E essa hora é a hora de crer no Senhor, que cuida da sua vida, e cuida o tempo todo. E lembrar-se que Jesus se entregou por nós. Ele deu a sua vida. E a partir desse ato de amor, a entrega de Deus, eu não preciso mais sacrificar. A nossa interpretação muda completamente. Aí eu volto no diálogo que eu tive com esse irmão. Eu não consigo entender o Deus que pune, que castiga. A partir desse que se entrega em amor pelos seus filhos e filhas. E então, versículo 8 que nós lemos, quando aquele pai é questionado pelo filho: pai, cadê o cordeiro? Abraão certamente aqui já anunciando que viria a salvação para a vida dele, da família, a salvação da angústia. Percebam? A angústia que o pai estava de ter que entregar o seu próprio filho, talvez seja bem menor do que a angústia que você enfrenta hoje, porque recebeu um diagnóstico que não queria ter recebido, porque as coisas do seu trabalho não estão bem. Você está angustiado porque a tua relação envelheceu, como a de Abraão e Sara, e precisa se rejuvenescer. A relação precisa dessa juventude. Isaac, que tem como o sinônimo do nome dele, riso, era a alegria daquele casal, mas uma alegria que vinha do próprio Deus, não estava em Isaac, por ele mesmo. Então, esse pai responde para o filho: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Eu creio num Deus, filho, que cuida e que não quer sacrifício. Eu creio num Deus que vai providenciar tudo, filho. Esse pai está dizendo, e é também o nosso exercício hoje. Eu creio num Deus que providencia, tanto assim que aquele lugar muda de nome, passa a se chamar Deus proverá. Se você ainda vive a angústia, eu desafio você, meu irmão, e também desafiando a minha própria vida, a praticar este exercício de fé. O exercício, como diz na carta aos Hebreus, no capítulo 2, versículo 15, que diz que o Senhor nos livrou do pavor da morte. Em Cristo foi vencida a morte. Por isso, a ansiedade, a angústia de pai, de mãe, a angústia por ver relações envelhecerem, a angústia por você estar sentindo que perdeu o controle das coisas, foi resolvida em Cristo, quando Ele assume que Ele é o Deus da providência, e que resolve o problema da morte. Caminhando para a nossa entrega, e para nós continuarmos na vida, entregando ao Senhor. Entrega é uma oportunidade de nós excluirmos os ídolos de nossas vidas. Oportunidade, quando eu entrego a Deus, eu excluo os ídolos que eu mesmo construí. Nós criamos os nossos ídolos, é isso, igreja. Nós criamos os nossos ídolos, falamos aqui, a igreja passa a ser um ídolo, o pastor passa a ser um ídolo, a tua relação passa a ser um ídolo, o teu filho passa a ser o sentido da tua vida, e nós nos esquecemos do Deus que deu todas essas coisas. Portanto, quando eu entrego, eu tenho a possibilidade de libertação. Ao nos entregarmos única e exclusivamente ao Senhor, eu estou me livrando de todos os meus ídolos. Eu estou colocando diante do altar. Sabe o que o Evangelho narra daquela viúva pobre que entrega a sua pobreza?
É isso. Deus quer que você entregue a sua enfermidade, a sua relação, as tuas bênçãos, aquilo que você recebeu e que te faz tão bem. Coloque no altar, a fim de que aquilo não se torne um ídolo na sua vida. Calvino dizia que quando nós entregamos as nossas ofertas na igreja, nós estamos tratando a nossa ganância, a nossa ambição, a partir de uma economia do amor, que eu digo assim: o dinheiro não me prende. Eu creio que Deus vai providenciar. Eu creio que Deus é quem me dá trabalho, é quem me dá as possibilidades de vida. E é importante nós destacarmos que quando o Senhor pede, toma o teu filho, o teu único filho, Deus não está pedindo para nós entregarmos a nossa vida a uma religião. Não é para entregar a sua vida e tudo que você tem ao seu chefe, patrão, líder. Não é para você entregar tudo que você tem a uma pessoa cheia de vícios e defeitos como você. A nossa entrega é ao Senhor. A possibilidade de Isaac passar a ser um ídolo na vida daquele casal era muito grande. E Deus, nesse exercício de entrega, diz a Abraão e Sara: Isaac não deve ser o centro. Ele é um filho da promessa. Mas vocês têm que acreditar no Deus que coloca as promessas na vida de vocês. Não adore a promessa, adore sempre ao Deus de promessas. É Ele quem sustenta todas as coisas. Para concluir essa entrega, será que eu e você temos colocado tudo nas mãos do Senhor? O nosso compromisso hoje é cumprir o que cantamos no culto. Acabamos de cantar: tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Hino 240, que nós acabamos de cantar. Também nós ouvimos um lindo louvor que o nosso irmão Fernando dirigiu no momento de oração pastoral, que disse: eu ofereço minha vida a ti, Senhor. Usa o meu viver para a tua glória. Os meus dias, Senhor, os meus dias são teus. Que seja o meu louvor sacrifício agradável. A minha vida, Senhor, eu te dou. Aproveite, entregue tudo ao Senhor. Amém.